Eu nunca casaria se eu fosse pensar em me separar. A pandemia da Covid-19, que devastou populações e inseriu o caos em todos os cantos do mundo, mudou completamente a realidade em que vivemos. As grandes metrópoles, acostumadas com a correria do cotidiano de milhares de pessoas, se viram de repente vazias e silenciosas, e os lares se tornaram os únicos refúgios. Enquanto isso, os casais se viram em uma nova rotina, com um aumento repentino do convívio diário. E de uma hora para outra, junto com o número de casos de Covid no país, o número de divórcios e separações também começou a subir. À medida que passamos a conviver mais tempo juntos, não tem mais como nós colocarmos isso para baixo do tapete. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o Rio Grande do Sul registrou o maior número de divórcios no segundo semestre de 2020, desde o início da prática do ato em cartório. Quando comparado ao mesmo período de 2019, o número é 7% maior, visto que foram registradas 3.221 dissoluções matrimoniais. Segundo a entidade, o número de divórcios no Brasil cresceu 75% em 5 anos. E no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil apenas no mês de julho. Um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. Bom, a gente pode pensar que durante esse período de pandemia, nós tivemos um número excessivo de divórcios ou de separações, que nos faz pensar que justamente pelo fato das pessoas estarem mais junto, um tempo maior junto, né? É uma rotina completamente diferente daquela que nós vivíamos antes da pandemia. Cada pessoa da família tinha sua rotina, saía de casa, fazia suas coisas e de repente, de uma hora para outra, fomos todos pegos por essa questão da pandemia e tivemos que readequar a nossa vida, inclusive as famílias tiveram que readequar as rotinas familiares. Os desentendimentos eles começaram a ser mais frequentes, não por conta que nós estávamos convivendo mais, porque o único maior convívio que a gente teve na pandemia foi nos primeiros 15 dias dela, onde eu fiquei totalmente em teletrabalho e ele também ficou em teletrabalho em casa. E eu dando conta do meu trabalho, né, da escola, sou professora, dando conta das crianças, da casa, da comida, e ele simplesmente com o home office dele, né. E daí eu percebi assim que a conversa comigo não existia nesses 15 dias, mas qualquer pessoa que ligasse para ele nesses 15 dias, ele atendia, falava muito bem. E comigo não. Então, assim, o nosso relacionamento ele já estava bastante desgastado. Uma das alternativas adotadas pelos casais é a terapia. Especialistas ressaltam a necessidade de identificar se é viável continuar investindo na relação ou se o casal não está mais disposto a mantê-la. A partir da terapia, muitas pessoas se reconectam e passam a olhar a sua relação de uma forma diferente. Já os que optam pela separação fazem com que esse processo ocorra de forma menos traumática e percebem com mais clareza os pontos que levaram a essa decisão. Ele disse que fazer uma terapia de casais seria assinar o atestado de incompetência. A terapia, de uma forma geral, ainda hoje, infelizmente, ela é encarada como algo que serve para quando nós temos problemas. Então, a pessoa tem uma dificuldade de ordem emocional, bom, então você vai buscar uma ajuda psicológica. A gente sabe que isso não é mais uma verdade. Hoje nós trabalhamos com um conceito amplificado de saúde mental. Além dos desentendimentos do dia a dia, a pandemia e o isolamento social também influenciaram em outros aspectos, como, por exemplo, o aumento da violência doméstica. Com o início da pandemia, as autoridades de segurança tiveram uma preocupação com relação aos casos de violência doméstica. Essa situação de isolamento, ela fez com que as mulheres permanecessem mais tempo nas suas residências junto com os agressores
bem como também muitas delas perderam seus empregos, o que dificultou a saída desse lar onde a violência era ocasionada. Um agressor, ele não resolve agredir uma mulher da noite para o dia. Antes disso, essa mulher ela já sofre microviolências que nem sempre são percebidas por ela, por exemplo, a violência psicológica. Então, essa natureza diferenciada faz com que muitas mulheres não percebam que estão sendo vítimas de violência e elas não saem, não conseguem romper esse ciclo. Nós tivemos um aumento significativo de denúncias de mulheres com queixas de violência doméstica, porque este foi um período em que isso ficou exacerbado. Esses homens em casa, alguns deles sem trabalho, perderam o trabalho ou trabalhando em home office, as crianças junto. Então, tudo isso são fatores estressores que para uma pessoa que tem uma estrutura já fragilizada do ponto de vista emocional e que tende a reagir mal a situações de estresse, obviamente que nós podemos acabar num escopo de violência e numa circunstância de violência doméstica, sim, porque aí acaba que aquela mulher está ali e ela acaba sendo o foco, quando não muito junto com as crianças também, desse agressor. Nós tivemos a campanha da Máscara Roxa, que foi aqui do Rio Grande do Sul, em que as mulheres elas poderiam adentrar numa farmácia e solicitar essa máscara roxa, né? E nós tivemos também uma outra campanha, essa foi criada a nível nacional pela Associação de Magistrados, na qual a mulher ela realizava um X na palma da mão e também adentrava em alguns estabelecimentos, e a partir dali nós poderíamos ter dois atos simples, a mulher fazendo esse X, a farmácia fazendo uma ligação, e ali nós poderíamos salvar vidas. Toda dinâmica de abuso, ela tem uma circunstância onde alguém abusa e alguém é abusado, né? A violência psicológica, dentre ela a questão verbal, da violência verbal, ela entra nesse escopo. Então, o que a gente orienta, né, em termos de questões psicológicas? As pessoas precisam buscar ajuda. E a violência verbal, a violência psicológica, talvez ela seja mais prejudicial até do que a física, porque ela vai minando aquelas questões internas da nossa circunstância de poder sentir-se capaz, de poder sentir-se bem na própria pele. Então chega um determinado momento que eu entendo que eu não sirvo mais para nada, e isso pode ser extremamente perigoso. Estudos apontam a importância da vítima de violência, seja ela física ou verbal, buscar a ajuda de profissionais capacitados para oferecer um atendimento psicológico adequado para o momento, capaz de fortalecê-la e auxiliá-la no enfrentamento de uma série de danos emocionais e psicológicos decorrentes de ciclos de violência que aniquilam a sua autoestima. O mesmo é recomendado durante separações, mesmo em casos onde não ocorreu a violência. O acompanhamento psicológico é de extrema importância. Nós vamos para a terapia para nos sentirmos melhor, para nos conhecermos melhor, conhecermos os nossos limites, conhecermos aquilo que nos agrada, não nos agrada, porque tudo isso, esse processo de autoconhecimento, ele faz com que nós possamos viver infinitamente melhor. Olha, fazer terapia na minha vida, o dia que eu fui fazer terapia, eu pensei por que eu não fiz terapia há 20 anos atrás. Muita coisa teria sido diferente na minha vida, certamente. Me ajudou muito a terapia, no aceitar, no me conhecer. Se eu não tivesse feito terapia, eu acho que eu teria enlouquecido com toda a situação, ou talvez eu estaria ainda infeliz e aceitando tudo exatamente como estava acontecendo. Então a terapia ela me abriu a visão, eu consegui perceber outras realidades, ver novos horizontes. Sem dúvida nenhuma, a terapia me ajudou bastante e continua me ajudando. Eu continuo fazendo terapia, não vou abandonar nunca. Eu sou muito mais feliz hoje, muito mais feliz. Eu consigo ter muito mais esperança no futuro do que eu tive o ano passado, o ano retrasado, assim por diante. Eu decidi viver. Antes eu só sobrevivia.